Olha só, a Janja não sabe o que é misoginia, ou no mínimo parece confusa. Primeira-dama do Brasil, numa entrevista ao UOL e pra Folha, mostrou que não sabe o que significa a palavra que ela resolveu usar como um escudo de proteção. E isso no momento em que o Congresso está prestes a transformar a misoginia em crime inafiançável e imprescritível, é muito mais grave do que parece. A Janja foi perguntada sobre as críticas que ela recebe, as viagens, os gastos, a fama de gastadeira. E ela respondeu que isso é, abre aspas, misoginia pura, fecha aspas. Bom, eu vou ser direta, tá? Não é. Cobrar uma figura pública que viaja com dinheiro público não é ódio à mulher, se chama fiscalização. E fiscalização não tem gênero. Se fosse um primeiro cavalheiro viajando, né, numa comitiva oficial, a cobrança seria a mesma, ou deveria ser. E aqui eu quero fazer uma pausa importante, porque eu não tô dizendo que a Janja nunca sofreu misoginia. Ela certamente sofre. Mulher pública no Brasil sofre. Os ataques à aparência dela, sexualização, os insultos que reduzem uma mulher a um corpo, as campanhas de ódio que ela já enfrentou nas redes. Isso tudo sim pode ser fruto de misoginia e ninguém decente pode defender que ela seja tratada assim. O problema é que não foi disso que ela falou. Ela pegou o episódio errado para tratar uma questão que é muito importante. Janja chamou de misoginia justamente uma coisa que não é: cobrança sobre gastos. E quando você mistura as duas coisas, você não fortalece esse tipo de denúncia, você desmoraliza o debate. Porque olha, misoginia existe, ela é antiga, está impregnada na sociedade e mata. Mata mulheres dentro de casa pelas mãos de quem jurou amá-las, mata nas ruas e hoje ela tem uma versão digital profissionalizada. Fóruns e influenciadores que ensinam meninos, adolescentes, que mulher é inimiga, que mulher merece apanhar, que mulher não presta, que mulher tem que ser colocada no seu devido lugar. Isso virou um nicho de engajamento. Tem gente lucrando com ódio à mulher nesse exato momento. Então, a gente precisa de uma régua para separar as coisas, porque é aqui que o debate se perde. Misoginia, no rigor do termo, é ódio, desprezo, aversão à mulher pela condição de mulher. Defender que mulher não deveria votar, misoginia. Dizer que mulher não pode ocupar cargo, dirigir, estudar, existir fora da tutela de um homem, misoginia. Comunidade que ensina homem a odiar e agredir mulher, misoginia. A violência que escala até o feminicídio, misoginia na forma mais extrema. Agora, desce um degrau. O chefe que interrompe as colegas nas reuniões e repete a ideia delas como se fosse dele. Esse cara não necessariamente odeia mulheres. Ele é um babaca, claro, né? Reproduz machismo. A crença, às vezes, nem consciente de que o homem sabe mais, manda mais, vale mais. É errado? É estrutural? Mas não é a mesma coisa de ódio. Eu sei que tem uma linha tênue, mas é um exercício que a gente precisa fazer se a gente quiser um debate honesto sobre esse assunto. Agora desce mais um degrau. O sujeito que xinga uma mulher no trânsito é um grosseiro. Pode até cometer um crime de injúria, mas grosseria não é automaticamente ódio patológico a todas as mulheres. No último degrau, o contribuinte que pergunta quanto custou a comitiva da primeira-dama. Esse não é misógino, gente. Não é machista, não é grosseiro. É um cidadão exercendo o direito mais básico da democracia. Misoginia, machismo, grosseria, crítica. 4 coisas muito diferentes. E quem mistura tudo destrói o sentido real de cada uma dessas palavras. E isso importa tanto agora, porque tem uma lei em jogo, o PL 896, que foi aprovado no Senado em março, equipara a misoginia ao crime de racismo. Inafiançável, imprescritível, pena de reclusão. Está lá na Câmara, aguardando votação. E o direito penal tem uma regra de ouro. Para colocar alguém na cadeia, a conduta proibida precisa estar descrita com precisão. Não pode ficar ao gosto do juiz ou da pessoa que se diz ofendida. E é aí que o projeto tropeça. O texto do Senado falava em ódio e aversão. Na Câmara, a relatoria trocou por menosprezo ou discriminação. Gente, menosprezo é uma palavra muito mais larga do que ódio. Cabe muita coisa dentro do menosprezo. Cabe o machismo do dia a dia, cabe a piada infeliz, cabe, se depender
interpretação da primeira-dama, a cobrança sobre gasto público. A lei tem méritos, tá? A parte que mira a indústria digital do ódio, que agrava a pena de quem lucra com engajamento misógino, ali ela tem a melhor razão de existir. Mas uma lei mal calibrada, feita para alcançar esse ódio organizado, pode acabar servindo para blindar a gente poderosa contra o escrutínio público. E quem perde é a mulher real, aquela que precisa da lei porque o ex-marido ameaça de morte e que vai ver esse instrumento desmoralizado antes dele estrear. É por isso que a fala da Janja é um desserviço, gente. Ela entregou de bandeja, numa frase, o argumento que os adversários da lei tentam construir há meses. Se nem quem defende a criminalização sabe o que está sendo, criminalizado, imagina na mão da justiça que a gente tem. E a entrevista que a Janja deu para o UOL e para a Folha tem mais. A Janja disse que ela é solicitada pela imprensa internacional, enquanto a imprensa nacional gosta de fofoca. Pessoal, a imprensa estrangeira faz perfil, registra curiosidade e vai embora. Não é ela quem acompanha orçamento, agenda, decreto. Esse trabalho ingrato é da imprensa daqui. O que incomoda a primeira-dama não é fofoca. É a cobrança, o mesmo incômodo que a imprensa livre causa a qualquer governante. Inclusive, é só olhar, não num passado muito distante, como cobrava do Bolsonaro, como cobrou Michele Bolsonaro, como foi em cima, por exemplo, daquela história que acabou tendo o nome de Micheque. Janja disse também que se a imprensa não quer saber, a responsabilidade não é dela. É sim, primeira-dama. Quem se coloca voluntariamente no centro do governo tem obrigação de se comunicar com transparência. E prestar contas não é postar agenda no Instagram, onde você escolhe o que mostrar e silencia quem pergunta. Bajulação é coisa de rede social. A imprensa tá aí para fazer perguntas, inclusive as chatas, as incômodas. Mas a frase que me incomodou mais foi essa aqui, ó. Eu acho que tudo que eu faço é importante. Foi dita por quem se apresenta como a primeira-dama que finalmente trabalha. Mas vamos relembrar algumas coisas aqui pra gente, fazer um debate limpo. Não vou passar por todo mundo, vou trazer só uns exemplos. Sara Kubitschek fundou as pioneiras sociais que deram origem à rede Sara, que é uma referência mundial em habilitação até hoje. E repara, a rede leva o nome dela, não do marido. Ruth Cardoso, antropóloga, professora da USP, comandou a comunidade solidária que rompeu com o assistencialismo e pavimentou o caminho das políticas de transferência de renda que o próprio PT depois consagrou. Sem cargo, sem salário, sem estridência. E Marisa Letícia, cuja descrição alguns confundem com ausência, Ela foi o esteio da construção do PT e dos primeiros governos Lula. Ela escolheu a sombra e a sombra também é uma escolha legítima. Isso é feminismo, isso é sororidade. E aqui, eu vou passar um pano, sem vergonha nenhuma para essas mulheres. Essas mulheres, essas primeiras damas que Janja menospreza, foram fruto de um tempo em que viveram. A gente está falando de um país em que a mulher só conquistou o voto em 1932. A política foi desenhada como um território masculino e hostil, e ainda é. As mulheres são metade da população e seguem aí subrepresentadas no Congresso, nas prefeituras, nos ministérios. Como cobrar mais atuação de mulheres que não eram nem bem-vindas no ambiente político? Essas primeiras damas fizeram o que era possível e algumas fizeram muito mais do que o espaço permitia. A Janja tem tudo o que elas não tiveram: visibilidade, estrutura, um feminismo consolidado que dá a ela vocabulário e palanque. Ela podia usar isso para reconhecer as mulheres que vieram antes. Preferiu se colocar no topo de uma hierarquia de eficiência feminina. E isso trai o princípio mais básico do feminismo que ela invoca: o respeito à pluralidade das escolhas das mulheres, inclusive a escolha da discrição. Vamos lá, sororidade não é uma palavra bonita para botar na camiseta, é exatamente isso, não pisar em outras mulheres para parecer maior. O que a entrevista acaba revelando é uma personagem que quer a centralidade do poder sem o ônus da cobrança, que se apresenta como uma líder forte, mas recorre ao vitimismo de gênero ao primeiro sinal de crítica. E olha, o que eu queria que vocês levassem desse vídeo:
toda vez que alguém chama crítica de misoginia, uma mulher que sofre misoginia de verdade encontra um pouco mais de descrença pela frente. O Brasil precisa punir o ódio às mulheres, nos tribunais, nas plataformas, nas escolas, mas para isso, quem defende a lei precisa saber nomear o que ela combate, precisa saber o que está falando. E isso começa pela primeira-dama. Antes de eu me despedir, uma dica extra para o final de semana, além da final da Copa do Mundo. Ponto de partida, a série apresentada pelo meu amigo Pedro Doria. O último episódio lançado se chama Nós Brasileiros, os Partidos. Nós Brasileiros é um arco de 2 episódios que conta como é que a gente chegou ao cenário atual de partidos políticos que ninguém se identifica e quem somos nós enquanto brasileiros. Mas não é só isso. Essa é uma série original do streaming do Meio que investiga outros assuntos essenciais para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Tem episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina e sobre a sociedade que o algoritmo criou. Ponto de partida, a série. Fica aqui no vídeo e assista o trailer que vai rodar agora. A gente se vê na semana que vem. Você vai torcer pra quem, hein? Deixa aqui nos comentários e eu conto pra vocês na semana que vem. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos 2 lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje. E como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.